E nosso estudo de hoje, lição 7 do livro Indulgência, e tem por título Perdão e Vida. Perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz. Habituamo-nos a pensar que Jesus nos teria impulsionado a desculpar 70 vezes 7 vezes, unicamente nos casos de ofensa à dignidade pessoal ou nas ocorrências do delito culposo. Entretanto, o apelo do Evangelho nos alcança em áreas muito mais extensas da vida. Se somamos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados, pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos fossem, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimento que nada mais é senão peso morto, a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. E isso ocorre em todas as posições da vida. Esquecemos de que nenhum ser existe imobilizado, que todos experimentamos alterações no curso do tempo e não relevamos facilmente os amigos que se modificam, sem refletir que também nós estamos a modificar-nos diante deles. Casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. Na Terra, esposamos alguém e verificamos muitas vezes que esse alguém não é a criatura que aguardávamos. Entregamos-nos a determinados amigos e observamos que não corresponde ao retrato espiritual que fizemos dele. Ou abraçamos parentes e colegas para a execução de certos empreendimentos e notamos, por fim, que não se harmoniza com os nossos planos de trabalho e passamos a sofrer pela incapacidade de tolerar as condições e realidades que lhes são próprias. Reflitamos, no entanto, que os outros se alteram à nossa frente quase sempre na medida em que nos alteramos para com eles. Necessário compreender que se todos nós somos capazes de auxiliar alguém, ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são, reconhecendo que para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir a sublimação alheia, e sim trabalhar incessantemente e o quanto nos seja possível pela própria sublimação. O estudo do perdão, ele vai começar sempre na generosa carga de vaidade, de orgulho, de egoísmo que todos nós, sem exceção, em um mundo de provas e expiações como esse, a gente dá atrás com a gente. Então, através principalmente do nosso egoísmo, a gente quer submeter as coisas ao nosso ponto de vista. Então, a gente vai viver dois extremos. A gente vai entender que o egoísmo me faz querer tudo que seja da minha maneira. Enquanto que, na verdade, o que a vida está ensinando para a gente, e até a proposta de você se tornar um cristão, é a proposta de você aprender a conviver com os diferentes, respeitando a etapa evolutiva que a pessoa se encontra. E principalmente colocar uma coisa na cabeça: você não vai conseguir mudar ninguém. Você pode até fazer de uma pessoa um hipócrita, fazer com que ela fique representando uma coisa que ela não é durante um determinado tempo. Mas a gente lembra, né, de uma figura muito importante na história mais contemporânea, que foi a do Nelson Mandela, que acabou sendo presidente da África do Sul, e ele dizendo que durante muitos anos ele ficou preso por conta do apartheid, mas prenderam o corpo, mas as ideias dele nunca se modificaram. E essa frase é muito profunda, porque quando a gente abre o livro dos Espíritos, na lei de liberdade, está lá uma perguntinha que fala assim: onde a gente tem liberdade total no nosso pensamento? Então o que acontece é a atitude de você querer subordinar uma pessoa ao seu ponto de vista. Ela, em alguns momentos aqui na Terra, nós somos sim convidados a ela, porque nós somos convidados ao Instituto da Paternidade, da Maternidade, ou até mesmo o Instituto da Hierarquia dentro de um trabalho profissional. Então, quando eu estou como chefe ou quando eu sou pai, eu vou ditar algumas regras básicas e vou pedir para as pessoas, até mesmo exigir de certa maneira que as pessoas sigam aquelas regras, mesmo elas não sendo as melhores, mas acho que eu posso fazer de melhor no momento. Então, olha que coisa, né, paradoxal. A gente é convidado a preparar os nossos filhos para serem homens de bem, a gente vai levar alguns conceitos para ele, mas vai chegar um momento que eu vou botar na minha cabeça: ó, ele é um espírito imortal,
O que ele vai fazer do livre-arbítrio dele agora é da conta dele. E a minha posição como pai é me colocar como amigo e falar, olha, a hora que der errado, eu vou estar aqui junto contigo. E tentar não condenar, principalmente, né, quando as coisas começam a dar errado. Falar, não, tudo bem, você tentou, né, dessa maneira. Vamos tentar de outra maneira agora. Né? Vou te dar opções para você escolher, mas quem vai escolher vai ser o filho. Não tem jeito, assim como acontece também no trabalho profissional. O Emmanuel vem falar sobre isso, na hora que ele está falando de perdão, ele começa a lição de hoje falando, a gente está acostumado a só falar de perdão quando alguém ofende a nossa dignidade pessoal ou nas ocorrências do delito culposo. Né? Que aí a gente já aprendeu que os males que a gente faz a nós mesmos. É só a gente lembrar, espírita fala muito em vibração. Por que ele fala muito em vibração? Vai muito no campo da física, porque Allan Kardec era um homem de ciência. Mas por que ele fala em vibração? Vamos pensar aqui, né? Um exemplo que a gente sempre usa, que sempre deu certo, que quem acompanha os vídeos já me ouviu falar dele dezenas de vezes. André Luiz desencarna, fica lá no nosso lar. Quando ele recebe autorização para vir em casa, ele encontra a mulher dele já casada com outro homem. E ele, na hora, aquela cena faz com que ele fique com raiva. Quando ele ficou com raiva, a vibração dele modificou e quando a gente está num mundo que não tem mais corpo, só tem a mente, o que acontece? A mente ela é muito poderosa nesse ponto. Ela fez com que ele fosse parar num lugar em que todos aqueles que estão com raiva também estão naquele lugar. Você atrai e é atraído por aqueles que pensam igualzinho a você. Ele ficou durante algum tempo ali, mas ele ainda estava muito fresquinho, ainda dos conselhos que ele recebeu do Lísias, lá no campo, no mundo espiritual, do Clarence. Ele conseguiu se recuperar rápido e sair de lá rápido. A questão, o desafio para a gente é saber, será que a gente vai conseguir sair rápido se acontecer com um de nós? Mas ali no mundo espiritual ele já mostrou, olha o mal que a falta do perdão está fazendo. Então a gente vai descobrir que aqui na Terra a medicina já mostra para a gente todos os estragos físicos que a falta do perdão faz em nosso corpo. Mas a doutrina espírita vem mostrar mais ainda o que acontece quando a gente está lá do outro lado, no mundo espiritual. Então a gente vai entendendo que perdoar é uma atitude de inteligência mesmo, até de preservação, não é somente de eu vou, vamos botar assim, vou fazer um benefício para aquele a quem eu estou perdoando, não, o benefício maior é a você. O Emmanuel vem falar aqui para a gente, se somamos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados, né? Ele vai falar, a gente vai se surpreender com uma volumosa carga de ressentimento, né? Que é um peso morto que atrapalha o nosso progresso. E o Emmanuel vem chamar a atenção que, olha, casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições, são salas de aula de uma grande escola para que a gente aprenda uma coisa. Quando eu vou falar da minha irmã, né? Eu falo muito isso. A minha irmã, hoje a gente se dá muito bem. A gente se encontra, eu te amo, é um beijinho, é um abraço, troca de mensagem todo dia, bom dia, boa tarde, né? Dá uma mensagenzinha aqui pelo telefone celular. Mas nós não temos afinidade de pensamento. Mas ela não nasceu para ter afinidade comigo, nem eu ter afinidade com ela. A gente nasceu para um respeitar o outro e ajudar o outro naquilo que for preciso. Então, quando a gente conseguiu compreender isso é que é o Viva e Deixe Viver, que já se é pregado lá desde a década de 60. A pessoa tem que ser o que ela quiser. Né? Então, a gente esquece que nenhum ser existe imobilizado. Todo mundo experimenta modificação e também, muitas vezes na Terra, o Emmanuel fala para a gente, as pessoas se alteram com a gente na medida que a gente se altera com eles também. Né? Muitas vezes, tá? Quase sempre, às vezes não, ele não está generalizando aqui, mas é necessário compreender que se somos capazes de auxiliar alguém, ninguém pode mudar ninguém, através de atitudes compulsórias, ninguém. A gente vai aprendendo com os espíritos superiores, principalmente com o nosso anjo da guarda, ele nos aconselha, se a gente não segue o conselho dele, ele lamenta e vai ficar a postos, pronto para aconselhar de novo, mas quem vai fazer a prova somos nós que estamos aqui encarnados. Os espíritos superiores não constrangem a gente, o tempo todo eles orientam a gente. E com relação ao perdão,
é um exercício de inteligência acima de tudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.